Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. 6 rodadas já foram, restam 13 para acabar a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Já ia eu falar de Copa do Brasil, que eu tô com o jogo do Grêmio na cabeça. E já começamos a ver algumas tendências no topo e no fundo da tabela. Times que vão brigar pelo G8 e times que vão brigar pelo Z2. Vamos aqui fazer um balanço da rodada 6 da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A gente vai dar uma passada nos jogos, depois a gente vai trazer os jogos de maior destaque da rodada, 4 jogos de destaque dessa rodada. E por fim a gente termina com a classificação final. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com os jogos da rodada. E nós temos aqui, ó, Itabaiana 0, Floresta também 0 aqui no Mendonção. Jogo aí que atrapalhou um pouquinho as coisas do Floresta, mas um pontinho fora de casa não se joga fora. O Itabaiana penou um pouquinho e segue na lanterna. Paysandu e Anápolis, o Papão venceu debaixo de muita chuva em Belém. Último minuto de jogo, e com isso o Paysandu chegou à liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Maranhão e Belo, vamos falar com mais detalhes desse jogo, mas 3-1 para o Maranhão, complica a vida do Belo, deu um salto bom na tabela. Maranhão, que é o próximo adversário do Confiança. Voltaço e Ferroviários, 2 lá embaixo na tabela, resultado que não foi bom nem para um nem para o outro. Ferroviário é um pouquinho melhor, porque jogando fora de casa não se dá para descartar um ponto. O Volta Redonda ainda não fez uma sequência boa no campeonato. Barra e Caxias, um jogo ali 0-0, um jogo entre gaúchos e catarinenses, um jogo muito ruim tecnicamente, se esperava mais desse jogo, principalmente da parte do Barra, e não foi isso que aconteceu. Falando em esperar mais, se esperava mais também do Amazonas, mas o Amazonas não resistiu ao Figueira, que venceu sua primeira fora de casa e parece que está deixando para trás aquele Figueira do Campeonato Estadual que acabou sendo rebaixado. Ituano 1, Confiança 0. Itu não aproveitou as muitas falhas e a descoordenação do Confiança para vencer por 1-0 e com isso chegou no G8 ou encostou no G8. É isso, a gente vai saber daqui a pouco, não me lembro de cabeça agora. Brusque não tomou conhecimento do Ipiranga, 3-0 na Arena Simon, lá no estádio Augusto Bauer, e aí segue no topo da tabela, brigando ali pela liderança, só não é líder por causa da vitória do Paysandu. Inter de Limeira 1, Santa Cruz 2, um jogo maluco, um jogo onde os goleiros brilharam para o bem e para o mal. Falaremos com mais detalhes desse jogo, mas a Inter de Limeira, que vinha numa sequência boa, acaba perdendo em casa, não venceu em casa ainda. Já o Santa Cruz, que vinha mal, trocou até de técnico, na estreia do técnico Christian Souza, consegue uma boa vitória. E talvez o jogo mais maluco da rodada, 5-0 do Guarani sobre o Maringá, jogando no Willie Davids. Então o jogo também a gente vai falar um pouquinho, mas antes disso, só brincando, nos meus palpites eu disse que o jogo seria 5-3 pro Guarani. Combinei com o Guarani, faltou combinar aqui com o Maringá. Esses foram os jogos da rodada. Agora a gente vai separar 4 jogos aqui para falar neles um pouquinho mais de detalhamento. Mas antes disso, dá o like, pô. Já tem a metade do vídeo aqui. Você não deu o like, é hora de você dar, porque você sabe, conteúdo que é de altíssima qualidade, pelo menos minha mãe acha que é. Se inscreve no canal, ative as notificações, que é para não perder nada. A cobertura da Copa do Brasil e da Série C aqui no nosso canal. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a manter o canal de pé. E o YouTube Shopping, eu sempre tenho botado aqui itens relacionados ao Confiança e aos times da Série C. Clica lá, você compra, não muda nada para você, e mesmo que você compre outra coisa, ainda segue ajudando o nosso canal aqui. Então só de clicar já ajuda bastante, então clica lá. Vamos lá, vamos voltar aqui para falar dos principais jogos dessa rodada. Eu separei 4 jogos aqui
que eu achei os melhores. Bem, vamos começar com Maranhão e Botafogo da Paraíba. O Bode não tomou conhecimento do Belo. O Maranhão fez um primeiro tempo muito bom, contou também com a ajuda do Belo, né? Fez o primeiro tempo em uma falta, o goleiro do Belo falha e André Radija abre o placar para os maranhenses. Apesar disso tudo, o Botafogo tentou reagir, até reagiu numa cobrança de escanteio, conseguiu. Ali sobrou uma bola e fazer um gol de empate. E ainda assim, no finalzinho, último lance do primeiro tempo, o Belo vai lá e erra de novo. O Mar faz um pênalti completamente evitável. E desse pênalti sai o desempate do Mac. O Mac volta para o segundo tempo sem querer dar chance para o azar. Domina o jogo. Faz 3-1 e sai com mais uma vitória agora no G8. Maranhão todos davam como um candidato a rebaixamento pela Copa do Nordeste pelo estadual que fez, mas está aí se destacando na Série C. Próximo adversário do Confiança, temos que abrir muito o olho nesse jogo, até porque a gente ainda tem um jogo no meio de semana na Copa do Brasil e eles só estão se concentrando nessa partida. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Segundo jogo de destaque, o jogo mais maluco da rodada, Maringá 0, Guarani 5. Foi a pior derrota do Maringá jogando no Willie Davis. Saiu vaiado, achincalhado. E detalhe, tô falando Maranhão porque o Maranhão foi o atacante ex-Maringá que fez 2 gols. A lei do ex cantou muito alto nesse jogo de Maringá. O Maringá, até que você olhar os dados, ele não foi tão atropelado assim pelo Guarani. Claro que foi, né? Mas tudo deu errado para o Maringá e tudo deu muito certo para o Guarani. Com 50 segundos de jogo, o Guarani já estava vencendo por 1-0 com um gol de Guilherme Cachoeira e depois foi empilhando um gol atrás do outro. Toda a descida do Guarani era um Deus nos acuda e o Maringá inerte, sem conseguir reagir. Foi muito apático, tentava fazer de qualquer jeito, até gerou algumas chances, mas nenhuma que pudesse ameaçar a boa atuação do Bugre que se recupera na competição e faz um bom jogo. Inter de Limeira 1, Santa Cruz 2, o jogo da estreia do técnico Cristiano de Souza na Cobra Coral e que o goleiro Saulo brilhou às avessas. Saulo, ex-goleiro do Belo, tomou um frangaço no primeiro gol do Santa e no segundo gol ele tomou um azar absurdo. A bola bate na trave, ele corre para defender a bola acaba batendo na cabeça dele e entrando. Já do outro lado, o goleiro também roubou a cena no primeiro tempo. Foi o tempo de maior pressão, de melhor jogo da Inter de Limeira. Thiago Coelho roubou a cena e não deixou que a Inter de Limeira abrisse o placar. Devido a isso, o Santa segurou para no segundo tempo fazer 2-1. Não foi um jogo brilhante do Santa Cruz, foi um jogo muito equilibrado. Se deveu muito à primeira falha do goleiro, que meio que condicionou a partida em um certo azar no segundo, mas o que vale são os 3 pontos. É bom recuperar a confiança com a vitória do que com um empate ou uma derrota. Vitória importantíssima aí para o Santa Cruz. E finalizando, Confiança, Ituano 1, Confiança 0. A gente já falou desse jogo aqui 1 milhão de vezes, mas o Ituano dominou a partida, fez valer o fator casa e fez valer os erros estruturais do Confiança. O Ituano descia muito pela direita, isso foi estudado. Mazola Júnior estudou muito Confiança, descia muito pela direita, tava uma avenida, por mais que Caçapa tentasse fechar ali, não deu, e as bolas aéreas também eram um perigo, um horror. Depois de 2 salvadas ali de Rafael Pascoal, não teve jeito, Berola cruzou e Tássio abre o placar com uma cabeçada livre, ele não tinha ninguém para empentelhar ele, e assim foi. Depois o Confiança tentou fazer alguma coisa, mas sem muito sucesso. A chance mais perigosa foi numa falta de Fabrício Oia, mas nada demais. Com isso, o Itu chegou à 5ª colocação, o Dragão tá ali na beirolinha do Z2, na 18ª posição. Esses foram os jogos principais da rodada. Agora vamos fechar aqui com a classificação
após 6 rodadas. Bem, no topo nós temos o Paysandu com 14 pontos, mesma pontuação do Brusque, critério de desempate aí desempatando. O Amazonas, que poderia se manter na liderança, perdeu para o Figueira, caiu para a terceira colocação, e o Guarani, com a goleada sobre o Maringá, chega na quarta posição. O Ipiranga, mesmo tomando uma dura derrota em Brusque, ainda é o quinto colocado, seguido pelo Ituano, sexto colocado. O Maranhão, a surpresa até agora do campeonato, está com 10 pontos, é o sétimo colocado, e o G8 é fechado pelo Maringá, que mesmo goleado segue no G8 com 9 pontos. A mesma pontuação de Barra e Floresta, que estão ali na nona e 10ª posição, olhando ali muito de perto o G8. A Inter de Limeira, com a derrota, estacionou nos 8 pontos e saiu do G8, mesmo a pontuação do Caxias, que com um empate subiu quase nada ou até nada. Na 13ª posição e na 14ª nós temos o Santa Cruz e o Figueirense, ambos com 7 pontos. Uma vitória aí, tirou Santa Cruz lá de baixo, boa pontuação, e o Figueirense a mesma coisa. O Figueirense teve uma missão ainda mais difícil, que foi enfrentar o líder fora de casa. O Belo, que já tem 4 derrotas seguidas, segue com 6 pontos iniciais, e está começando a olhar para baixo. A Ferroviária, que após o acesso à Série A1 queria acelerar, não está essa aceleração toda, segue com 6 pontos, e a turma lá de baixo, que eu acho que esses 4, pelo menos por enquanto, que vão disputar entre aspas, né? Vão lutar contra o Z2. Volta Redonda com 5 pontos, Confiança 3 pontos, Anápolis 3 pontos, Itabaiana 2 pontos. São os times que estão apresentando o pior futebol até aqui. Desses times, Volta Redonda, Confiança e Itabaiana já trocaram de técnico. Confiança ainda vai trocar efetivamente. Demitiu o técnico anterior, mas não chegou um técnico novo. Mas é um time aí, são os times que estão brigando lá embaixo. Eu imagino que esses 4, pelo menos nas próximas rodadas, serão os que vão ficar ali brigando por essas 2 vagas na Série D, vagas essas que ninguém quer. É isso, turma. Esse foi o balanço da rodada 6 da Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança vai encerrando sua participação nas outras competições. Imagino que quinta-feira a gente encerre na Copa do Brasil, salvo uma coisa muito esdrúxula da gente vencer o Grêmio por 3 gols de diferença ou levar para pênalti se passar. Então a gente vai ficar aqui só com Série C. E aí, próximo vídeo exclusivo da Série C vai ser a prévia e os palpites da rodada. Acertei todos dessa vez e acertarei todos da próxima, porque eu sou assim. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.